Atos 13, 44 a 49. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que as rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Vamos orar? Pai, venha ao nosso socorro, nos abençoes, nos dê a iluminação do Teu Santo Espírito para a compreensão, não apenas para a compreensão, mas aplica em nós a Tua palavra para a transformação da nossa vida, para reacender em nós a alegria da salvação, para desafiar mudanças da nossa vida, no nosso comportamento, para que tenhamos, ó Pai, mais gozo em Ti. Abençoe-nos em nome de Jesus. Amém. Quando nós pensamos na questão da evangelização, estar aqui agora, nessa festa, recebendo irmãos como membros da nossa igreja, recebendo irmãos para servir ao Senhor conosco, sabendo que daqui, no máximo 30 dias, quem sabe, nós estaremos mais uma vez recebendo mais 4 irmãos, que estão sendo já preparados para ser recebidos também, aqui neste momento, mais um momento de festa, sabendo que você foi alcançado pela graça de Deus, sabendo que você experimentou algo do Senhor, é preciso que você entenda algumas coisas importantes para a sua vida. Nós precisamos olhar para a nossa vida, para a maneira como nós estamos agora, e quem somos para estarmos aqui agora como estamos. Nós sabemos que a palavra de Deus ela foi revelada primeiramente numa nação e através desta nação, Israel. Israel não foi uma nação que Deus escolheu, separou e disse, a partir daqui eu vou fazer, mas Deus resolveu criar uma nação. E para criar uma nação, ele pegou um casal. Este casal, Abrão e Sara. Se você ler a palavra de Deus em Josué, você encontrará Josué dizendo que os pais de Abrão, juntamente com ele, eram idólatras, fabricantes de ídolos. Deus pegou alguém sem nenhuma capacidade religiosa para a questão de um Deus só, porque eles eram, sim, aqueles que não apenas fabricavam deuses, mas adoravam a ídolos, a deuses. Terá, pai de Abrão, era fabricante, e com isso toda a sua família, não apenas fabricantes, mas como adoradores desses ídolos. E Deus então pega alguém sem nenhuma habilidade pessoal, nenhum senso ou queda para o cristianismo, que viria depois, para a questão de Deus, e o Deus único, o Deus só, e pega este e faz dele uma grande nação. Isso aponta para toda a ação vinda de Deus. E a partir deste casal, Abrão e Sara, Deus estabelece uma nação numerosa, chamada Israel, que caminha como uma nação diferenciada,
E quando nesse chamado ele aplica neste povo não apenas uma fé diferenciada num só Deus, mas com todo um costume diferenciado entre todas as nações. Quando olhamos para este evento, nos encantamos, porque não apenas Deus separou e formou deste casal, nascendo Isaque e consequentemente Esaú e Jacó, e assim por diante cresce a nação de Israel, mas o Senhor sustenta, conduz a nação de Israel soberanamente. E todas as vezes que este povo se achava bom o suficiente, Deus deixava que as nações inimigas o derrotassem, ou derrotassem o exército. E assim então eles tinham que quedar aos pés do Senhor e saber que o Senhor é quem guiava a sua guerra, quem conduzia a sua história. Não foi uma só vez que isso aconteceu. Mais vezes em que Deus guerreou sozinho a guerra de Israel. Podemos lembrar aqui de Gideão. Ele é chamado, ele é o menor da menor família, e Deus diz: é você. Depois de alguns experimentos, ele parte e ajunta o exército, 32 mil homens, e Deus diz: tem gente demais. Manda embora os medrosos. Vai quase todos. Agora vamos lá. Manda beber água. Quem abaixar lá para beber água, esse vai para casa. E quem trazia água na boca, este vai guerrear. Só 300 homens sobraram. Para piorar a situação, Deus fala assim: deixa a espada, deixa a lança. Pega apenas uma vasilha com uma tocha, uma buzina. Una-se em grupos de 100 e marchem. Coisa absurda. E é assim que Deus derrotou o numeroso inimigo de Israel naquele período. Mas também nós temos a entrada do povo diante de Jericó, uma cidade fortemente protegida. Deus não disse: vamos lá, vamos construir aqui uma boa ferramenta para destruir. Não, apenas obedeçam, marchem. E Deus derruba aquela barreira, aquele muro. Deus sempre agindo soberanamente. E quando isso acontece, o povo acha que está bom, e alguém então comete um pecado, e aí quando os espias vão para a próxima cidade, a cidade Ai, ele diz assim: tem pouca gente, manda lá um exército pequeno, e ali ele é derrotado. E Josué fica preocupado, diz: é pecado no meio de Israel, porque não é Israel que guerreia a sua guerra, é Deus conduzindo o seu povo soberanamente. É assim que Deus manifesta o seu poder, desde a saída do Egito até a entrada na terra de Canaã. Mas quando Deus chama Abrão, ele chama e diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta promessa não era apenas para uma nação física, geográfica de Israel, mas era o Israel espiritual, e em todo momento da história, este povo escolhido, e deste povo escolhido, vem a santa semente, que está lá: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus nasceria deste povo, criado por Deus, separado por Deus e para Deus. E Jesus nasce deste povo. Mas este povo rejeita o Senhor Jesus. E por que este povo rejeita o Senhor Jesus? Porque o Evangelho, ele é loucura para aqueles que se perdem. Quem você espera ver como um rei, o rei de todos, o rei sobre todos os reis? Alguém que tem que nascer num palácio. Alguém que tenha que ter uma aparência que sobrepuja as demais. Alguém que tenha influência sobre todos de maneira extraordinária.
Mas de repente nasce lá o filho de um carpinteiro, e esse filho de carpinteiro é justamente quem se declara o Messias, o prometido. E é inaceitável um homem como ele. O profeta Isaías, profetizando 750 anos antes de acontecer, ele disse sobre a crucificação, e ele fala que Jesus foi rejeitado porque nele não havia nenhuma aparência. Eu tenho falado para vocês, diferentemente de que muitas pessoas têm falado que Jesus era feio. Não é que Jesus era feio, é que Jesus era comum. Jesus não era mais alto, mais forte, mais belo, cabelos longos ou cultos, ele não era isso. Ele era uma pessoa normal, ele era um homem normal. Ele sentia fome, ele sentia cansaço, ele chorava. E por isso a resistência dos judeus. Ele não tinha aparência diferenciada, algo que apontasse, esse é o Messias, porque olha o tamanho dele. Esse é o Messias, porque olha a beleza dele. Esse é Messias, porque só anda com uma coroa. Não, ele era uma pessoa normal. E por isso foi rejeitado. E na rejeição de Israel, agora se cumpre as promessas do Antigo Testamento. Quando você olha para esta afirmação de Paulo, no versículo 47 do texto lido, porque o Senhor assim nolo determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Aqui ele estava se embasando em 2 versículos próximos, que são do livro de Isaías. Isaías 42, 6, Isaías 49, 6. Ambos chamam o servo do Senhor e apontam para aquele que seria luz para os gentios. Agora, o que é o gentio? O que significa gentio? No contexto bíblico, gentio era todo ou todos os demais que não eram israelitas, que não eram judeus. Todos aqueles que não eram judeus eram considerados gentios. E era, de certa forma, muito difícil para os judeus aceitar uma salvação de um gentio, a não ser que ele passasse por todos os rituais judaicos. De repente, o apóstolo Paulo começa a pregar que este povo agora, Israel espiritual, ele não se resume a uma nação geográfica, não se resume a pessoas, a físicos, mas se resume a um Israel espiritual, Israel que não mais está detido numa nação aqui, mas que está espalhada pelo mundo inteiro e que são os eleitos de Deus, separados, filhos da promessa de Deus. Quando olhamos, realmente Jesus nasceu dos judeus. E se olharmos Romanos 3, capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: qual, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? E ele mesmo responde: muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, ou a revelação de Deus. Deus se revelou aos judeus. Há um privilégio porque o Senhor criou o Israel, revelou-se a Israel, e revelou-se ao mundo através de Israel. E quando você olha e diz, como nós lemos aqui, o próprio Paulo dizendo no versículo 46 de Atos 13, então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Lembra o que João escreveu sobre Jesus? Veio para os que eram seus,
mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você tem uma promessa no Antigo Testamento de que o povo gentio seria alcançado pela graça da salvação. Você e eu estamos aqui hoje como gentios salvos, como Israel espiritual, porque esta graça de Deus foi estendida a todos nós também. Mas eu preciso destacar aqui no versículo 47 duas coisas importantes que eu julgo necessárias para este momento. Primeiro, é que há uma determinação no propósito de Deus de que Jesus seria a luz para os gentios. Quando você pensa na luz para os gentios, às vezes você não consegue aprofundar o sentido desta afirmação. Mas para que você entenda, primeiro, se ele disse luz para os gentios, significa que todos nós estávamos em trevas antes da conversão. E aquele que ainda não se converteu, embora esteja andando por aí com a praça iluminada, ele continua em trevas, ele continua cego. As trevas no coração impedem de enxergarmos o que realmente é. O que Jesus está trazendo aos gentios, e que nós precisamos entender aqui, é que quando Jesus entra no nosso coração, ele revela a nós, o povo gentio, a glória do Pai. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Antes de ler o versículo 6, olha só o que ele diz no versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. No versículo 4 ele diz, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Olha o versículo 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E é isso que a igreja perdeu. A igreja perdeu aí um entendimento de que Jesus é a expressão máxima da glória de Deus revelada ao homem. E quando então, aqui ele está dizendo, levando o evangelho aos gentios como luz para os gentios, é para que nós também possamos deixar de querer ver sobrenaturais acontecendo, como relâmpagos, como trovões, como luzes, como estrondos, e enxergar a glória de Deus na face de Jesus. Por que Deus teve que enviar Jesus para revelar a sua glória na sua face? É porque nenhum olho humano é capaz de ver a glória de Deus e permanecer. Você lembra o que aconteceu no Monte Sinai, antes de Moisés subir para receber a tábua, ou as tábuas? O Senhor diz, tem limites aqui, ninguém ultrapassa e não morre. E havia algo profundo acontecendo, a ponto do povo dizer assim, nós não podemos ir lá, nós não podemos ouvir, nós não podemos ver e permanecer, vai você, ouça e fale conosco. E depois, quando Moisés desce da presença de Deus, nem a face de Moisés
podia ser encarada ou fitada pelos israelitas. Ele teve que fazer um véu, porque a glória de Deus manifestada ali era tão impulsiva que ficava difícil para o ser humano. Agora então, ele envia Jesus. Jesus é o filtro entre nós pecadores com o Deus Santo, no sentido humano, de mais revelar a glória de Deus numa face humana. Por isso, então, ele é luz para os gentios, para que os olhos do nosso coração sejam abertos e nós contemplemos a glória de Deus, e Jesus seja tão especial, seja suficiente para mover o nosso coração com alegria e adoração ao nome de Deus. A presença de Jesus ser melhor do que a cura, a presença de Jesus ser melhor do que o sobrenatural, a presença de Jesus ser melhor do que a nossa própria vida. Entender que Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Entender, segundo o autor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, que nós temos um sumo sacerdote capaz de interceder por nós, porque ele passou por todas as tentações possíveis ao homem sem pecado. Isso significa que, quando eu entendo isso, eu entendo a glória de Deus, a santidade de Deus em Jesus, e vejo que Ele foi capaz de cumprir aquilo que eu não sou capaz de cumprir, e eu defino a glória de Deus em consonância com um grande teólogo, de que a glória de Deus é a manifestação, é a revelação da sua santidade e acrescento do seu poder. Quando Isaías, capítulo 6, quando ele tem a visão, olha o que diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voava. Nem os serafins tinham coragem, ousadia, para encarar frente a frente o Deus glorioso. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. O que isso significa? Significa que a glória de Deus é a manifestação da sua santidade. E é isso que Jesus nos revela, a santidade de Deus. E é isto que Ele então vem para iluminar o nosso coração, para abrir o nosso coração. Então Ele é luz para os gentios. E isso é tão especial, porque a nossa segunda parte é justamente esta: a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Essa semana recebi uma carta de um grande amigo nosso, de Niterói, e ele tem lutado comigo, esforçado para que eu vá para Israel. E eu confesso aos irmãos, embora respeite quem ame isso, mas não me chama a atenção de ir para Israel. E ele disse: eu consigo quase de graça, porque eu coloco você com fulano, e você faz um treinamento, vai como guia também. Não me chama muita atenção. Não me chama muita atenção. Mas onde está Israel? Está muito distante. E no tempo? Esse tempo de Jesus, mais de 2000 anos. Damares e eu, o William também, conhecemos, talvez o William não se lembre disso, conhecemos uma família, em uma congregação, que ficava a 36 quilômetros da nossa casa. Nós trabalhávamos nessa congregação também.
Só que da congregação lá tinha mais uns 5 quilômetros subindo. Era a última casa do último lugar que você não podia nem imaginar. Sabe aquela famíliazinha mineirinha das boas? Chegava lá e falava assim: rapaz, eu estou chegando aqui. Falava: foi bom você chegar, porque eu acho que o gavião vai pegar uma galinha para a gente comer. Aí já ia preparar aquela galinha caipira, e eu era obrigado a comer a galinha caipira, né? Para não desfeiteá-lo. Seu José, família crente, amava Jesus. Sabe aquele português? Vocês sabem, né? Nós vai comer uma carne, tinha desse tipo assim, mas que sabia quem era Jesus, tinha sido alcançado pela graça salvadora, lá naquele lugar, tão difícil acesso, tão isolado. Lá, o Evangelho chegou e transformou aquela família. Não existem barreiras, até os confins da terra. O Evangelho vai, ele avança, ele chega. O Senhor Jesus é luz em todo lugar e em todo tempo. Ele chega, ele vai, ele entra. Ele é o Senhor, ele veio até nós, ele nos salvou e ele precisa ser conhecido para que ele retorne para julgar o mundo e nos conduzir à nova terra e novo céu. Salvação. Esta é a expressão, até os confins do mundo. Alguns aqui conhecem a minha região, sabe lá, que é bem chegada no Parque Nacional de Caparaó. A casa do meu pai, juntando com os meninos lá, já são as últimas casas para entrar no Parque Nacional, na divisa do estado. Meu pai, um homem que terminou de aprender a leitura na Bíblia, mas ama Jesus, ama com toda a sua força. A minha mãe nunca saiu de lá para lugar nenhum, a não ser alguns passeios. Eles moram na mesma casa há 67 anos, completaram agora 67 anos de casamento. Eles amam a Jesus, E como foi gostoso, hoje de manhã ainda disse, meu pai está muito surdo, quase não ouve, e ele tem saudade, ele é regente de coral, daqueles antigos, Ariane, de cantar voz por voz, ensina aqui, e ele disse para mim assim, olha, eu acho que ainda sei as 4 vozes e uns 200 hinos ainda. Só que assim, ele já canta desentoado, porque para ele está no tom, mas não está ouvindo direito. E Damares e eu fazíamos o culto com eles e cantávamos, e quando começávamos a cantar aqueles hinos do tempo do coral, lágrimas desciam nos seus olhos, sabe? Foram alcançados pela salvação ali, lá naquele cantinho, alcançado pela salvação. Tem ciganos sendo alcançado pela salvação. Sabe aquele povo que nós muitas vezes, ei, fica longe, ei, cuidado, Então, recebi um vídeo do cigano na 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, testemunhando lá no último encontro. Aqui o Natanael liderando a nossa equipe aqui, juntamente com o pessoal de Vila Velha, pregando. Hoje já estiveram lá no acampamento, pessoas se voltando para Jesus. De vez em quando recebo ligação e quando eu vou atender, alguém fala assim, pastor, que é o Alexandre, não estou muito bem hoje não, ora por mim aí. Natanael testemunha, juntamente com outros aqui, do que Deus tem feito no meio dos ciganos, o que Deus tem feito no meio dos indígenas, o que Deus tem feito no sertão nordestino, no sertão da Bahia. Nós estivemos lá, nós somos testemunhas.
Quando alguém vai ser batizada e ela está chorando, derramando-se em lágrima pela salvação alcançada, um local onde ninguém tinha esperança, o Evangelho chega e há salvação, porque ela é luz para os gentios, é salvação até os confins da terra, não importa o lugar. Você e eu somos salvos porque esta palavra é para nós. Eu não sei como está seu coração, não sei como está a sua vida. Eu tenho visto tantos crentes tão desanimados, tão apagados, tão frios, tão indiferentes, como se ler a Bíblia, orar, congregar fosse um peso. Isso não é evangelho. Há alegria naquele que é salvo por Jesus. Essa senhora que nós referimos agora, que chorava ao ser batizada, quando ela participou da ceia pela primeira vez, ela pegou o copinho e ela parava, ela chorava de alegria, A salvação alcançou aquele coração. Eu não sei se esse evangelho, essa salvação já alcançou o seu coração, mas se não alcançou o seu coração, hoje Deus lhe chama para uma transformação de vida. Em nome do Senhor Jesus, pense nisso. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor, porque Ele se lembrou de nós. Ele criou um povo, mas Ele nos enxertou na oliveira. Ele nos colocou em Jesus. Ele é luz, Ele revela a glória de Deus a nós, na face de Cristo, e Ele nos alcança com a sua salvação. Não saia daqui hoje sem fazer um acerto com Jesus. O Espírito Santo está incomodando seu coração? Hoje, se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Não endureçais. Em nome de Jesus, renda-se aos pés do Mestre. Existe uma eternidade. É a coisa mais deliciosa que eu tenho como revelado na palavra. Não são as ruas de ouro na nova terra. Não são os muros de pedras preciosas. Mas o mais empolgante na nova terra e no novo céu é que o Senhor habitará com o seu povo, e que nós veremos a face de Jesus, o nosso Senhor. Eu quero orar por você, e quero orar por mim. Eu quero agora, neste momento, convidá-lo a se colocar em pé.